vida é um bem preciosíssimo e Deus deu para nós como um presente. Nenhum de nós pediu para nascer. Isso foi dado a nós como um dom, como um presente de Deus. E você não pode desperdiçar esse presente que Deus te deu. Agora, como é que Deus, que vive na eternidade, como é que Ele olha o nosso tempo? Você entende que Deus não tem pressa, porque Deus não está com uma ampulheta, olhando a areia escorrer, dizendo: ih, cara, não está acabando o meu tempo, não vai dar. Não, Deus vive na eternidade, mas nós vivemos na dimensão do tempo. Como é que Deus, quando olha para dentro da dimensão do tempo e nos vê vivendo na dimensão do tempo, embora nós estemos destinados e predestinados à eternidade, como é que Deus nos vê no tempo, dentro do tempo? Como é que Deus vê o nosso tempo? Lá em 1 Reis, tem uma passagem. Você que gosta de matemática e que gosta de tomar nota, vai anotando aí. Presta atenção nesses números que são importantes. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. No início do 4º ano do seu reinado, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Qual era o contexto? Quem queria ter construído essa casa foi Davi. Mas Deus disse: Davi, você não vai fazer isso. Davi, ele comprou um terreno. Davi começou a juntar os materiais, ouro, prata, bronze, madeira, mas Deus disse para ele: Davi, você não vai fazer isso, você é um homem de guerra, você tem muito sangue nas suas mãos, você não vai fazer isso, quem vai fazer isso é o teu filho Salomão. Então Davi deixou aquilo tudo pronto, entregou nas mãos de Salomão, e Salomão, no 4º ano, no início do 4º ano do seu reinado, começou a construir agora um templo, uma casa de alvenaria, porque até então o templo do Senhor era o tabernáculo, aquele tabernáculo de Moisés, que era uma tenda móvel. Na época de Salomão e de Davi, o tabernáculo já não era mais, não andava mais para lá e para cá. Ele estava fixo numa cidade chamada Gibeon, mas era uma tenda. Aí Davi olhou e falou assim: não, já é tempo de Deus não mais habitar numa tenda, mas numa casa agora feita com todo capricho, com paredes e tal, com ouro, com prata. Mas essa tarefa ficou para Salomão. E Salomão, no 4º ano, no início do 4º ano, no 2º mês do 4º ano, início do 4º ano do seu reinado, ele começou a construir essa casa, o famoso Templo de Salomão. Não aquele lá de São Paulo, o original lá em Israel. Ok? Aí em Atos, vamos fazer uma viagem no tempo agora. Você viu lá, 480 anos depois da saída do povo de Israel, do Egito, do povo de Israel do Egito. 480 anos depois, Salomão começou a construir o Templo de Salomão. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo, vamos para Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo está numa cidade chamada Antioquia, da Psídia, que fica na Turquia, e ele está numa sinagoga pregando para judeus, tentando convencer os judeus de que Jesus é o Messias. Então ele começa a contar a história de Israel. E aí aqui no capítulo 13, no versículo 17 e 18, ele diz o seguinte: o Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Você já anotou os 480, né? Vai anotando agora aí. 40 anos. No versículo 19 e 20, ele diz: e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então agora temos mais 450 anos, vai anotando aí. No versículo 21 ele diz: então lhes pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos, mais 40 anos. E tendo tirado este, Saul sai de cena, entra Davi, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nesse texto não diz isso, mas nos textos do Antigo Testamento a gente aprende e sabe que Davi também reinou por 40 anos. Então você tem mais 40 anos. Fazendo as contas, Israel sai do Egito, fica durante 40 anos no deserto. O período dos juízes, Débora, Baraque, Sansão, Gideão, 450 anos. O reinado de Saul, 40 anos. O reinado de Davi, mais 40 anos. O reinado agora de Salomão, 3 anos, porque ele começou a edificar no início do 4º ano, então o 4º não conta, 3 anos para trás. Somando tudo isso, 573 anos.
Peraí, 1 Reis disse que foram 480 anos entre a saída do Egito e o início da construção do Templo de Salomão. Mas agora o apóstolo Paulo, quando conta a história, faz as contas e vê que são 573 anos. E pastor, encontramos uma incoerência na Bíblia, aleluia. E tem teólogo que pensa que realmente há uma incoerência. Alguém aqui fez a conta errada. Talvez foi um erro de um escriba lá quando escreveu o 1 Reis. Foi um erro de um escriba e botou 480, quando na verdade seriam 573. Tem erro nenhum. Eu vou mostrar para você, a Bíblia é um livro que não tem incoerências. Amém? O que existe é muita ignorância dos homens. Mas incoerência na Bíblia não tem. Deixa eu mostrar para você o seguinte. 573 anos menos 480 são 93 anos que sumiram do mapa. Não são 3, 2 anos, 6 meses, 93, quase 100 anos que sumiram no mapa. Aí, Paulo, qual é a diferença? A diferença é que Paulo narrou a história, e a história se faz no tempo. O ano de 1840 e poucos, o ano de 1700 e não sei quanto, o ano de 1900 e tanto. Os fatos aconteceram nessa data, nessa época. Isso é história. Mas 1 Reis fala de como Deus viu todo esse período entre a saída do Egito e a construção do templo. E Deus bypassou, pulou 93 anos. A pergunta é, por quê? Por que Deus ignorou 93 anos e só falou de 480, quando a história mostra que somando os anos todos foram 573? Por que esses 93 anos sumiram do mapa? Se você pegar o livro de Juízes, durante o período do livro de Juízes, o livro de Juízes, ele mostra a história de Israel como se fosse uma montanha russa. Uma hora Israel está bem com Deus, aí eles se afastam de Deus, começam a adorar a ídolos, aí eles vão lá para baixo, são levados cativos, Deus levanta um herói, um Eude, um Gideão, uma Débora, um Sansão, o povo é liberto da opressão, eles voltam a adorar a Deus. Um tempo depois eles se esquecem da história, voltam a adorar os ídolos, vão lá para baixo, Deus levanta um herói, eles voltam a se restaurar com Deus, voltam a adorar a Deus, depois se esquecem, voltam para baixo, e a história toda de Juízes se faz nessas subidas e descidas dessa montanha russa espiritual. E no livro de Juízes, houve 5 episódios em que Israel caiu em cativeiro. Deixa eu mostrar para você esses 5 episódios. Juízes 3, 7 e 8 diz já: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Anota aí, 8 anos. Vai gravando aí, você que é bom de matemática. 8 anos. Depois, um pouco mais adiante, no versículo 12, Deus levanta um herói chamado Otoniel. Otoniel livra o povo da opressão desse tal de qualquer coisa. Mas o povo volta a adorar os falsos deuses. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos, vai anotando aí. Juízes 4, os filhos de Israel fizeram o que era mal, tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Eude foi o herói que livrou os caras da opressão anterior. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. Císera era o comandante de seu exército, o qual então habitava em Harosete Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Mais 20 anos. Juízes 6, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, Deus levanta um herói, Gideão, história que todo mundo conhece de Gideão, mas 7 anos eles ficaram oprimidos pelos midianitas. Depois Juízes 6, tornando os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, esse os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, Deus levanta uma heroína, Débora, lá na frente que livra. Se você pega agora,
essas passagens, Juízes 3, 7 e 8 são 8 anos. Depois Juízes 3, 12 e 14, 18 anos. Depois Juízes 4, 1 a 3, 20 anos. Depois Juízes 6, 1, 7 anos. Depois Juízes 13, 1, 40 anos. Somando tudo isso, 93 anos. Caramba, apareceram os 93 anos que Deus se esqueceu. Apareceram agora aqui os 93 anos que Deus bypassou. Por que Deus bypassou esses 93 anos? Porque esse período em que Israel estava afastado de Deus, adorando os ídolos, sofrendo nas mãos dos opressores, para Deus esse tempo foi um tempo perdido, que não contou na tabela dele. Qual é a lição nisso aqui? Todas as vezes todos os anos em que você se rebelou contra Deus, contra a sua palavra, os dias em que você esteve envolvido em pecado, vivendo em amargura, em rancor, ressentimento, ira, falta de perdão, aos olhos de Deus foram dias desperdiçados, foram dias perdidos. Olhando para trás, quantos desses dias foram dias proveitosos? Olhando para frente, vendo o tempo que você ainda tem de vida, quantos serão os dias diante de você que vão ser dias proveitosos? Vai depender de uma decisão que você vai ter que tomar hoje aqui. Olhando para trás e olhando para frente, quantos foram proveitosos, quantos serão proveitosos daqui para frente? Como é que eu vou viver a minha vida? Quantos desses dias foram dias proveitosos? O Salmo 90, 10, é um salmo que eu já vi muita gente pregando, e ele diz o seguinte: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu já vi pastores pregando sobre isso aqui. Sabe aquela pregação mata a fé? Os dias da nossa vida são 70, se tiver vigor chega a 80, e ainda assim, todos esses dias são canseira e enfado. Oh, aleluia, vamos orar, gente. Oh, meu Pai, aleluia. Canseira e enfado, estou que não aguento, meu Pai. O teu povo também não aguenta, aleluia. Olha a cara daquele irmão, está desanimado. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Olha a cara daquela outra ali, está quase desmaiando. Oh, meu Deus. Mas a pessoa não analisa o contexto em que isso foi escrito e aplica isso para a igreja. Mas não analisa o contexto em que isso foi dito. Olha o contexto, versículos 7, 8 e 9. Os versículos 8 e 9 vêm antes do 10. Amém? E dão o contexto para o versículo 10. E olha só o que diz: diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Hoje, nova aliança, Deus pega os seus pecados e joga na sua cara? Não, Ele trouxe para você perdão incondicional. Então aquele versículo 10 não é para a igreja. O que é para a igreja é o Salmo 91. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você sabe o que Deus está dizendo aqui no Salmo 91? Eu vou dar para você uma vida com longevidade e qualidade, dias proveitosos. Sabe, no Salmo 90, o próprio Moisés, que escreveu esse salmo, vendo a desgraça que ele estava escrevendo, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos coração sábio. Senhor, ensina-nos a valorizar cada dia. Nós ficamos olhando para a vida em termos de blocos, de anos, de meses, ao próximo ano, há tantos anos atrás, mas Deus olha para a nossa vida e conta em termos de dias. Esse é o dia que o Senhor nos fez, nele eu vou me alegrar e me regozijar, porque esse vai ser um dia de vitória. Sabe, a gente tinha que ter o hábito de todo dia de manhã acordar e antes de qualquer coisa começar a declarar: esse é o dia que o Senhor fez para mim. Esse é um dia de vitória, é um dia onde as coisas vão acontecer, os problemas virão, mas o Senhor vai me inspirar, vai me dar saída, vai me dar recursos, vai me dar entendimento, sabedoria. Eu vou resolver, o meu dia vai render, eu vou ter tempo para trabalhar, para ir à academia, para estar com os meus filhos, com a minha esposa. Vai ser um dia abençoado. Mas a gente faz como? Segunda-feira, ô desgraça, mais uma segunda. Aleluia, lá vou eu para aquele trabalho, oh meu Pai. Terça-feira, a mesma coisa. Aí chega na sexta, você fala assim: caramba, já é sexta. Claro, você não prestou atenção na segunda, você não vivenciou a terça, você não aproveitou a quarta, você não percebeu o que aconteceu na quinta. Quando chega na sexta, caramba, já é sexta, a semana já está acabando, e eu não vivi, eu não vi as coisas acontecerem. E Deus chamou você e eu para termos uma vida proveitosa. O segredo é a primeira parte do versículo 14 do Salmo 90. Senhor,
sacia-nos pela manhã. É você aprender a dar prioridade a Deus. Você quer ter dias proveitosos? Aprenda a dar prioridade a Deus. Aprenda a dar prioridade a Deus. Sabe, a minha mulher, ela contou esse testemunho para mim. A Denise falou assim: caramba, eu andei fazendo uma análise, e eu olhei, e eu comecei a perceber que os dias em que eu acordo e já entro na pilha das tarefas, e eu começo a me atarefar com casa, com supermercado, com filho, com criança, com isso e aquilo, o dia não rende. Mas quando eu acordo e dou prioridade a Deus, e eu acordo e eu vou à palavra, e eu gasto 5, 10 minutos que seja, lendo a palavra, meditando na palavra, confessando a palavra, o meu dia rende. Sabe, a gente tem que ter esse hábito. A gente não leva a sério essa questão da confissão da palavra. Eu li essa semana um artigo, não é um artigo de uma revista gospel, eu li isso num artigo científico. Olha só a experiência que os caras fizeram. Chegaram para um grupo de professores e fizeram com os alunos crianças, os alunos eram crianças, não eram alunos de segundo grau ou de nível superior, crianças. Fizeram um teste de QI com as crianças. Naquela turma, todo mundo QI average, QI normal, médio, não tinha nenhum gênio. Mas chegaram para os professores e disseram assim: olha, metade da tua turma tem um QI acima da média. Não diga isso para os alunos, trate a deles de maneira igual, e daqui a alguns meses nós vamos voltar e fazer um novo teste de QI. Só que inconscientemente, os professores, sem querer, involuntariamente, começaram a tratar de uma maneira diferenciada os alunos que eles criam que tinham um QI acima da média. Quando os caras voltaram meses depois para fazer um novo teste de QI, qual foi a surpresa? Metade da turma subiu 10 pontos no QI. Gente, subir 10 pontos no QI é você ir do estágio de mula para Einstein. Não é qualquer um que sobe 10 pontos no QI de uma prova para outra. As crianças não sabiam de nada. Os professores não disseram. Aí os caras ficaram tão surpresos que eles disseram: peraí, continua com isso aí, não diga nada para as crianças, daqui a alguns meses a gente volta. Daqui a alguns meses eles voltaram, fizeram um novo teste. As mesmas crianças subiram mais 10 pontos no QI. Olha a conclusão dos cientistas. Não é a conclusão de uma revista crente, de pastores, cientistas. Eles colocaram: aquilo que era uma profecia se cumpriu. Essa palavra profética se cumpriu na vida daquelas crianças. Aí a gente ouve sobre confissão de fé. Confissão de fé, o pastor Fragari fala esse negócio, né? Confissão de fé. Sou mais que vencedor, aleluia. Amém. Sou mais que vencedor. Amém. E você não coloca isso como uma palavra firme na sua boca, sem entender que as suas palavras têm um impacto tremendo no mundo espiritual e no mundo natural. A gente precisa aprender a colocar na nossa boca essa palavra que diz: o meu dia vai ser um dia abençoado. Esse é o dia que o Senhor preparou para mim. Não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, esse é o dia que o Senhor preparou para mim. Provérbios 3, 1 e 2 diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, a minha palavra, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Isso fala de qualidade de vida. Salmo 84, 10 e 11 diz lá: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Um dia nos teus atos vale mais que 1000. Um dia servindo a Deus dá para você 1000 dias de crédito. Pessoal que trabalha na Nova, nas câmeras, servindo, ajudando a tirar oferta, ajudando você a encontrar um lugar, recepcionando, líderes de grupos de conexão, hospedeiros de grupo de conexão, gente que frequenta grupo de conexão, que está servindo a Deus, que está evangelizando, que está fazendo, se envolvendo na obra. Vocês estão com crédito com Deus. Deus falou isso para mim ontem. Diga para esse povo que trabalha, que se envolve, que está abraçando, vestindo a camisa, que eles estão com crédito comigo. Para cada dia que você serve a Deus, são 1000 dias de crédito que Ele te dá. 1000 dias de crédito que Ele te dá. 1000 dias onde Ele garante para você dias proveitosos. Dias proveitosos. Um dia servindo a Deus, 1000 dias de crédito.
Deuteronômio 34, 7, diz lá: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. 120 anos e o cara estava inteiro. Aí quando eu digo para você aqui, que eu vou até os 120, você até ri, mas aí você vai ter que me engolir, até os 120, o pessoal do triatlo vai ter que me engolir, aos 70, 75, 80, correndo Ironman, ganhando primeiro lugar na categoria, não vai ter que me engolir, lá vem o Fragalho de novo, já ganhou. Dias proveitosos, sabe, a gente perde às vezes um dia proveitoso por bobagem, por besteira, por picuinha, por coisa boba, por coisa pequena. Marido que fica sem falar com a esposa, uma semana, 15 dias, por que vocês brigaram? Quantas vezes a gente atende pessoas na igreja, casais, pastor, uma semana que eu não falo com ela, 15 dias que ela não fala comigo, por quê? Ah, pastor, você não sabe, esse homem, o que ele fez? O que ele fez? Ele pegou a minha peneira que eu ia usar para fazer um purê, para coar o óleo do carro. A minha peneira! Ô marido, o que você fez com a minha peneira? Estragou a peneira? Não, eu coei o óleo do carro, mas na minha peneira favorita, quer fazer um purê, não posso fazer essa porcaria dessa peneira, vai fazer a peneira, minha peneira favorita e tal, não sei o quê. O cara sai batendo na porta, vai no supermercado, compra uma peneira desse tamanho, assim, chega em casa, joga aquele peneirão, toma, uma peneira nova. 15 dias que não falam com o outro, por causa da peneira. Por causa da peneira. Irmão que não fala com o irmão por causa de grana. Não, porque ele ficou com um dinheiro mais está desperdiçando tempo e vida por causa de bobagem. Dinheiro você hoje tem muito, amanhã não tem nenhum. Depois de amanhã você pode ter de novo tudo de volta. Você não tem que viver a sua vida em torno de dinheiro, porque outro ficou com mais, outro ficou com menos, porque brigou, porque discutiu, por causa de bobagem, por causa de besteira. Quantos casamentos se desfazem por causa de besteira? Ah não, a gente está se divorciando, pastor, porque não tem jeito. O meu dinheiro, o dinheiro dela é o dinheiro dela, e ela não quer que eu pague as contas, mas quem tem que pagar as contas é ela. Peraí, você casou. Não é dinheiro dela, não é o dinheiro seu, é o dinheiro de todos. Juntou, faz uma caixa só, paga as contas, viaja, vai ser feliz. Ah não, pastor, a gente tá, ela que está juntando dinheiro para a viagem, mas eu que pago as contas da luz. Gente, o que eu mais sonhei na minha vida, e Deus não me deu esse sonho, é que a minha mulher ganhasse dinheiro a não poder mais, para ela pagar as contas. Mas as pessoas às vezes têm umas besteiras, umas briguinhas por coisas. Não, o pai não está falando com o filho não está falando com o pai, por causa de umas coisas às vezes bestas demais. E esses são dias em que você não está aproveitando, que você está vivendo com mágoa, com ira, com ressentimento, com ódio até. E Deus parou de contar na tabela dele, porque esses dias não contam para ele. Para ele esses dias não contam, porque ele quer ver você aproveitando a vida, aproveitando bem os dias. Amém, gente? O plano de Deus para você é esse: gastar tempo com Jesus e acumular crédito para não desperdiçar tempo com coisas inúteis. Sabe, é por isso que a gente aconselha os casais dizendo o seguinte: olha só, você quer ter um casamento feliz? Então você, homem, precisa ter um relacionamento seu, pessoal com Deus. Você, mulher, precisa ter um relacionamento seu, pessoal com Deus. Pastor, mas o segredo não é os dois orarem juntos? Não, o segredo não é os dois orarem juntos, não. O segredo é cada um individualmente ter um relacionamento íntimo, pessoal com Deus, para que quando os dois se ajuntem, ambos tenham o caráter de Cristo. O caráter de Cristo não conflita com o caráter de Cristo, mas o caráter de Cristo conflita com o caráter do mundo. O caráter do mundo conflita com o caráter do mundo, mas o caráter de Cristo não conflita com o caráter de Cristo. E quando eu desenvolvo o caráter de Cristo, e a minha esposa desenvolve o caráter de Cristo, quando a gente se junta, não tem errada, os dias vão ser proveitosos. Amém? Os dias vão ser proveitosos. João 6, para a gente encerrar, esse capítulo aqui fala sobre Jesus andando sobre as águas, mas esse mesmo capítulo, esse mesmo episódio é contado no Evangelho de Marcos e de Mateus. E aí o capítulo diz o seguinte: ao descambar o dia, ou seja, ao chegar ao final do dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Se você for olhar essa passagem aqui, foi depois da multiplicação de pães e peixes. Jesus dá uma ordem: passemos para o outro lado. Isso foi mais ou menos às 6 horas da tarde.
os discípulos entram no barco, eles velejam até o meio, mais ou menos, do lago de Genezaré, o mar da Galileia, e se desencadeia uma tempestade. Os outros textos de Marcos e Mateus diz que eles, não podendo usar a vela, começaram a remar para tentar chegar do outro lado. Já não dava para voltar, mas também não conseguiam ir adiante, eles começaram a remar. Essa luta começou às 6 horas da tarde, e a Bíblia diz que na terceira vigília da noite, ou seja, às 4 horas da manhã, os caras ainda estavam remando e não conseguiam chegar a lugar nenhum. E aí de repente vem Jesus andando sobre as águas. E pelo que você vê nos outros textos de Marcos e Mateus, Jesus não estava indo para o barco, Jesus ia passar batido por eles. É Pedro que chama a atenção e diz: é um fantasma. Os caras: é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus diz: não, sou eu. É você? Então me manda ter aí com você. Pode vir. Pedro anda sobre as águas. Mas Jesus, ele ia passar direto. Aí diz aqui o texto que o mar começando a se empolar, agitado por vento que soprava, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, ou seja, uns 5 ou 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. Ficaram possuídos de temor, mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Pedro tem aquele papo, ele anda sobre as águas, Jesus ajuda Pedro, e eles convidam de bom grado Jesus a entrar no barco. E quando Jesus entra no barco, eles estavam remando desde as 6 horas da tarde até as 4 da manhã, sem sair do lugar. Quando Jesus entra no barco, a Bíblia diz: logo o barco chegou ao seu destino. Em outras versões diz: imediatamente o barco chegou do outro lado. Quando Jesus entrou no barco, é como se alguém tivesse colocado um motor de popa naquele barco, e ele, uau, chegou do outro lado. Aquilo que era um esforço que os discípulos faziam para chegar remando, fazendo força, que rendeu nada, quando Jesus entrou no barco, porque eles convidaram de bom grado. Jesus não arrombou a porta, Jesus não pulou para dentro do barco, ele foi convidado, e quando ele entra, imediatamente, o barco chega do outro lado. Qual é a lição aqui? Quando você para de fazer força para ajeitar e ajustar as coisas, seja a empresa, as finanças, a família, o relacionamento, e você se entrega como uma criança nos braços do Pai, e Ele começa a te carregar, e você agora descansa nele, Ele faz com que aquilo que você estava lutando e remando e não chegando a lugar nenhum, as coisas agora andam, para que você tenha uma vida proveitosa. Sabe, quando você olha para trás e você vê dias que não foram proveitosos, Deus tem uma palavra para você. O profeta Joel, Deus por boca do profeta Joel, ele disse o seguinte: eu restaurei, Joel, diga ao meu povo, eu restaurarei os dias que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto cortador. Eu restaurarei os dias que foram consumidos, os dias que não foram proveitosos. Ou seja, quando você olha para trás e vê os dias que não foram proveitosos na sua vida, e agora você olha para frente e vê os dias que estão adiante de você, você tem que profetizar sobre a sua vida: daqui para frente, os meus dias serão dias proveitosos. Os melhores dias da minha vida estão adiante de mim. Aleluia! Eu queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse isso: os melhores dias da minha vida estão adiante de mim. Aleluia! Diga mais, diga: esse é o dia que o Senhor fez para mim, e é nesse dia e a cada dia eu vou viver uma vida proveitosa, uma vida abençoada. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia.